Fala, jovem. Deixa eu ajustar só um pouco, deixar um pouco menor essa minha cara aqui. Aí, beleza. Vamos voltar aqui. ZBrush. E aí, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no modelo e talvez já começar a preparar para retopologia. Não sei, vamos ver, tá? Ah, umas coisinhas aqui, ó. Esses rasgos aqui a gente pode deixar para fazer lá na parte de textura, tá? Quando chegar na parte de textura, dá para fazer com mapas de opacity. Beleza? Beleza. Ah, essa versão que eu fiz do casaco dele foi sem a gola, né? Então, vamos dar um tapa aqui nessa mão para já ficar com mais cara de final, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um... Acho que tá no Dynamesh, né? Eu vou juntar esses grupos aqui. Vamos deixar assim. Vou duplicar isso para qualquer coisa eu não perder. E vou dar um Z-Remesher. Adaptive. Vamos lá. Ok. Beleza. E a malha tá dentro ali, né? Porque tinha um polygroup para dentro da Dynamesh. É de boa. Não é malha final isso aqui, né? É a malha do game, então dá pra gente ter uns pequenos erros. Acrescentar mais subdivisões, vou voltar um aqui, foi muito. E começar a criar alguns detalhes de marcações aqui. Separar um pouco esses dedos aqui, ó. Pra facilitar na parte de retopologia e textura. Deixar mais separado. E talvez deixar eles com mais cara de dedos mais grossos assim. Tá? Só separando esse contato deles aqui. Mais ou menos isso aí. Agora deixa eu dar um outro Dynamesh aqui, que eu vou juntar essas partes que estão... Dar um Dynamesh mais alto aqui. Botar a subdivisão. Beleza. Só para ele juntar ali. Limpar esses craquelados. Esse bicho aqui. Isso aqui atrapalha, às vezes, em questão de remesh. Deu hidden. E agora vamos lá, vou dar outros de remesh aqui. De remesh é porque eu já vou buscar a parte do high poly voltada para final, né? Mais para a malha final. Então é legal ter essa malha quadrangular. O Dynamesh só vai até certo ponto. Não adianta ficar aumentando a resolução do Dynamesh que não vai chegar na mesma resolução que uma malha subdividida. Tá? Então diminui a intensidade aqui do brush, do Dynamic, ó, que ele cria uns vincos interessantes. Tá? Referência sempre, estou fazendo aqui de cabeça para ser mais rápido. As referências salvam. E no meu que são quase que uma obrigação assim, de você como artista ter, né? E usar. Não só ter, né? Usar.
tá? E quando for pegar de artista, né? De algum artista, pega de alguém realmente que tenha um histórico reconhecido aí de anatomia, de trabalhos e tal. Não vai pegar só porque você gostou de um trampo, ou porque está parecido com o seu, não. Vai buscando referências já, que são referências de vários, né? O Anatomy for Sculptures é uma boa referência. Entre outros artistas aí, né? Grassetti, Glauco. Glauco tem umas séries muito boas aí de anatomia. Ah, será que eu tô na simetria? Deixa eu ver. Tô. Aqui, só as ruguinhas das dobras aqui, tá? Aqui não tem mistério, né, galera? Você tem a sua mão aí, é só visualizar, mais ou menos, que já é uma boa referência. Como é um personagem mais estilizado, né? Não vou precisar fazer tanto capricho assim não capricho, né? Capricho vai ter que ter, não vai ter tanto micro detalhamento. Mas o principal aqui é evitar repetições assim de formas. Tipo isso aqui, ó, essa linha que tracei aqui no polegar, tá muito uniforme, né? Uma coisa muito evidente assim, muito monótona. Então tem que dar uma quebrada e tal. Mesmo que seja estilizado, dá pra atribuir um pouquinho dessas informações de design assim. Aqui eu gostei da espessura desse, então talvez eu use como referência para os outros. Baixa subdivisão, né, quando quiser mexer com o Move, para evitar criar amassados desnecessários na malha, tá? Então sempre vai alternando essa subdivisão. Alterna o tamanho do brush, não fica trabalhando sempre com o mesmo brush, a não ser quando seja detalhes que são do mesmo tamanho, tipo uma costura ou um vinco de um desenho de uma roupa, tipo esse aqui assim. Aí sim, você usa a mesma espessura. Caso contrário, dá para ter variações. Tá aqui no todo. Beleza. Essas ruguinhas aqui, tá vendo no dedo? Ó? Dá para colocar um pouquinho de profundidade aqui para ter essa ref no normal map. Tenta dar essa quebrada, né? Não fazer sempre a mesma coisa.
Essa unha tá bem feiozinha, né? Vou dar um tapa nela aqui. Ver se a simetria tá ativa, tá. Vou colocar umas subdivisões nela aqui para poder quebrar. Tem um brush aqui, ó, do Orb Brush Pack. Ele tem uns vínculos interessantes aqui, assim, ó. Vínculos não, uns slash, né? Como é que chama? Ranhuras, talvez. Que pode ficar legal. E tem esse Orb Cracks aqui também. Dá para você ir no manual. Quebrar a unha aqui. Lembra sempre do lance do estilizado. Então, o Warcraft tem uns padrões, né? De rachaduras grandes. Coisas bem visíveis, assim. Não é sutil, tipo, não é só um trisco. Aqui dá um pouquinho de espessura essa borda da unha. Eu não vou ficar detalhando a unha, todas as unhas assim, porque a gente vai perder muito tempo aqui, né? Mas aí no off dá pra fazer. Deixa algumas coisinhas aqui, ó. Quebra essa aqui, não deixa tipo tudo do mesmo tamanho, né? Vou tentar mudar um pouco a direção aqui. Beleza, mais ou menos assim. Aí eu pego o dedo agora e vou dar uma preenchida aqui pra ele meio que sobrepor a unha, né? Essa borda aqui, normalmente a carnosidade do dedo, ela fica por cima da unha. E a gente vê um cavalinho aqui assim. Não é algo muito forte, mas está lá. E agora eu vou dar uma esticadinha nessa unha aqui, deixar a unha um pouquinho mais afiada, talvez, né? Beleza. Algo mais assim, talvez. Hã? Ah, e aí vai ter as outras, né? Todas as outras para fazer. Diminuir isso aqui. Deixa eu ver. Cozinhar essa mão aqui. Beleza. Deixa eu ver. Aqui foi o exemplo das tranças. Colocar mais uns detalhezinhos aqui no pelo. Né? Mais sharp. Já pensando
uma malha final aqui. E dando um pouquinho de variações, né? Já que era tudo meio que foi uma cópia aqui do objeto. Aí com as ranhuras a gente dá um pouquinho de variação. Sempre alternando aqui Alt, segurando Alt e sem segurar o Alt. Uma hora cavando, outra hora criando relevo. Então tem elementos aqui que já dá para ir pensando no raio e tem elementos que ainda vai passar por uma retopologia para depois voltar e fazer detalhamento do raio, tá? Normalmente malhas mais geométricas, assim, mais poligonais, eu faço primeiro a retopo antes de adicionar detalhes de high poly mesmo, assim, de escultura, né? Esses orgânicos aqui não, os orgânicos que dá para manter já um detalhamento inicial. Mas tudo ainda muito primário, mas quebrar aqui, ó. Então, quando você rotaciona, você vê a quebrada de luz, vê como é que tá ficando os efeitos. E vai ajustando. Beleza. Mãos, pelinhos, roupa, braçadeira, colar. E o rosto, né? Já dá pra gente começar a fazer retopo disso aqui. Retopo não, né? Uns remeshzinho para aliviar. Então vamos ver aqui. Beleza. A malha não tá com a boca aberta, né? Então vamos começar a fazer isso aqui. Pegar um laço aqui, ó. Selecionar aqui bem bonitinho. Tá? Foi tão bonitinho, não, mas... Ver aqui, ó. Selecionar esse. Tá bom, tem um loop aqui, né, na seleção. Tá? Vou atribuir em poligrupo para isso aqui. Mascarar. Colocar o gizmo aqui mais ou menos na mandíbula dele. E vou abrir um pouco mais aqui. Vou dar um fade e abrir de novo. Beleza. Eu vou selecionar aqui, inverter. E vou jogar essa parte aqui. Inverter. Agora. Jogar essa parte aqui para dentro. Existirá em todo canto, em todo lugar, esperança.
Posso mascarar aqui, ó. Mascarar não, né? Ah, isolar. Tem essa bolsinha interna aqui. Isso aqui é mais fácil de fazer na retopo também, mas já dá pra gente ter alguma visualização aqui também. Posso pegar aqui agora e dar outro de remesh. Ele criar mais polígonos ali dentro, né? Na boca, ó. Tá? Então agora temos pelo menos uma parte interna aí. E eu vou voltar aqui, ó, pro ativar a mesh de cima, só pra gente ver como é que tá o detalhamento. Aí tem um brushzinho aqui de project, você pode usar se quiser, ó. Project. Como é que chama ele? Deixa eu achar aqui. Mesh project. This brush will be selected in the masking brush. Ok. Não é esse aqui não. Não é esse Mesh Project. Cadê? Esse aqui. Z Project, acho que é esse. É. Porque ele tenta projetar de acordo com a subtool que está em cima, tá? Então, como já tem pelo menos alguns vínculos aqui, algumas coisas marcadas nesse, vou passar aqui de leve. Aí não vou passar muito aqui, porque aqui mudou bastante, né? Mas aqui no olho dá para passar um pouco. Aqui já deu uma engilhada, talvez não tenha ficado muito legal ali. Ó, tá? Dá uma esmufada aqui. O olho não pegou bem. Mas já deu alguma forminha aí. Beleza? Então vou pegar aqui e refazer essa parte aqui, tá? Como essa malha não vai ter detalhamento fino de poros, então não precisa eu tipo, levar, porque normalmente isso aqui eu levaria para o Maya, fazia a retopologia dessa cabeça e voltaria para fazer o detalhamento fino aqui no ZBrush, já com a malha e a UV aberta. Como a gente não precisa, dá para fazer uns remeshzinho aqui. Vai precisar da retopologia, tá? Não é isso que eu tô falando, não. Não vai precisar de levar, fazer a retopo e depois voltar para fazer o detalhamento. Não, dá para a gente fazer o detalhamento aqui direto já. E quando for fazer o retopo, já dá para fazer com a malha, com todo o detalhe que tiver. Então, beleza, tem 51 ali. Vou ficar mais um pouquinho aqui e começar a detalhar aqui, ó. Você vê que as rugas, né, as marcações com a malha subdividida, ela tem mais limpeza, né, e uma leitura melhor assim do que é feito, do que o Dynamesh, né? O Dynamesh fica ah, muito sketch, né? Funciona bem para concept. Inclusive tem concept art que utiliza tudo só no Dynamesh. Depois ainda dá um tapa lá no Photoshop, vai limpando as coisas, usa muito polish.
Tendo os shapes aqui, ó. Vou isolar agora aqui pra gente criar uma boca. Ó, vou colocar um brush grande aqui, 17 de intensidade, e vou dar um alt aqui, ó, só uma marcação de leve aqui. Aqui, fazer o contrário aqui. Eu preciso preencher um pouquinho mais. Conferir, coloca espessura na boca aqui, tá, galera? Às vezes fica economizando nessa parte aqui, fica uma boca fina e fica ruim de criar detalhes internos. E mesmo na hora da retopo, fica uma boca meio esquisita. Muito fina. Então não tem medo não, tá? Deixa ela espessa aí, sua boca tem essa espessura mesmo. Só aqui que talvez, aí daria pra cavar bem, mas deixar assim por enquanto. Ó, marquei, agora eu tô marcando por dentro aqui um pouco. Aqui ela fica como se fosse uma coisa pra fora um pouco, né? Depois vem aqui aí. Que os dentes forçam, né? Isso aqui pra ficar com aquela caída aqui assim. Aqui dá pra colocar uns vínculos de rugas aqui da boca. No estilizado, tentar deixar umas marcações mais limpas, né? Sem tanto amassado, sem tanto detalhamento. Só que ao mesmo tempo você vai ver que é um modelo que tem detalhes. O standard que eu quero. BCB é o atalho do Clay Buildup. Lembrando que a pálpebra de cima, né, ela é mais à frente da pálpebra inferior. A pálpebra inferior entra um pouquinho, né, na quina, na borda aqui, ó. Vou mudar para o Mask aqui, estava no Project. Beleza. Eu marco a quina aqui, depois dou uma esmufada de leve só para quebrar um pouco também o 3D. Mesma coisa aqui na testa, ó.
Tenta não fazer, tipo, essa ruga do bigode chinês aqui, né? Do nasolabial, ela conectar com o canto da boca, tá? Na verdade, ela vem por fora aqui. Beleza, começando a criar forma aqui. Tirando o Orb Brush que eu usei ali na... E nem precisa também, né? Na unha. Tudo com brushes padrões. Não precisa inventar a roda. Coisa que facilita, né? O novo ZBrush aí, que está saindo, já vem com as ferramentas de topologia que o pessoal está gostando, né? Eu ainda não fiquei convencido de mudar o pipeline para fazer a retopo toda aqui no ZBrush, não, velho. Mas tem opções, né? E de repente para algumas coisas pode ser que funcione. Mas ainda vai valer testar. Mais calma. Marcar aqui para poder jogar um move aqui para dentro. Para dar a entender que essa parte realmente está indo para dentro da orelha aqui. Aqui o duto do ouvido mesmo. Beleza, eu tenho um carinho mais de orelha, né? Dá para quebrar mais esse lóbulo da orelha aqui, ó. Quebrar não, né? Distanciar um pouquinho mais aqui do rosto. E ter essa curvatura aqui embaixo. Esse esternocleidomastoide, às vezes a gente marca muito ele, né? Musculatura aqui, ó. Mas você vê que mesmo em cara muito forte assim, ele não aparece muito, tá? Ele dá essa largura e sensação de força no pescoço. Mas assim como o pomo de Adão também, não é uma coisa que é muito visível no corpo. Mas aí a gente tende a marcar muito assim, porque quando está estudando, normalmente a galera marca muito aqui assim e tal.
E a gente acha que dá um aspecto de realidade, quando na verdade ah, não é, né? No caso. E o pescoço, nessa parte do pescoço aqui, ó, normalmente ela é reta, né? Ela não dá essa quebrada aqui, não. O pescoço tá aqui, ó. Ó, ela é reta aqui. Tá? Aí você tem o trapézio, aí beleza. Começa a fazer a curvatura. Se não, é um pescoço só, tronco. Situação de dobrinhas ali, mais trapézios aqui. Tem um brush também essa toma do óleo. Aliás, tem um brush aqui, ó, velho, que é legal. Que é o. Principalmente para estilizados assim e personagem cartoon, que ele é um brush free. Ele tem no material de apoio da galera aqui, do curso, mas ele é free. Deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui no outro. Não, então tá aqui nesse. Peraí. Brush Pack 2, será? Não. Brushes. Brushes. Não. Pô, cadê? Esse aqui? Não. Deixa eu ver aqui. Pô, 3D CW. Ah, aqui, tá aqui. Não. Cadê, velho? Porra, é um brush que tá lá. Cadê? Apoio. Mais. Pô, não sei onde tá agora. É um brush free. Vou botar aqui na descrição. Que ele é um brush que ele, ao mesmo tempo que ele adiciona volume, ele esmufa. Então ele é muito legal para estilizado. É do. Esqueci o nome do cara. Depois eu lembro. Tá, mas de qualquer forma, depois que terminar aqui, eu vejo o nome certinho e coloco na descrição. Vou voltar aqui só para ver o quanto que aparece desse pescoço, para a gente também não ficar detalhando coisa que não vai estar tão visível. Os olhos são a alma mesmo, tá, do personagem. A gente escuta muito isso e é uma verdade. Então capricha, velho, no olho. Capricha. Perde um tempinho aí mesmo. Para deixar ele com bastante expressão. Né? Ele que eu digo o teu personagem, tá? Qualquer personagem que você for fazer. Ter esse trabalho aí. Ah, ele tem esse olho meio de gato mesmo, né? Mas ele parece ter uma quebra bem grande aqui, assim, seguindo essa.
essa ideia aqui. Posso te ver aqui, ó, que essa curvatura que o olho tem é a curvatura do olho mesmo, sim, da esfera. Aqui entra um pouco. E aqui na ponta sai um pouco. Vou colocar esses olhos mais para fora. Oh, beleza. Agora ajusta aqui, ó. E a parte de baixo, às vezes, ela não é tão curva, tá? Ela é mais reta. Lembra de deixar a espessura entre o olho e a pálpebra aqui. E a espessura não é pequena. Ela é bem visível, na verdade. Não economiza aqui, tá? E aqui, ó, para criar um bulgezinho, né? Um peso melhor, faz uma máscarazinha e joga um enfleite aqui assim, ó. Tá? Não fica fazendo tudo com Dan Standard, não. Usa outras ferramentas para dar um up. Opa. A malha aqui tá com uns pontos estrelas, aí o detalhamento fica um pouquinho esquisito. Por isso que realmente sempre é legal ter essa retopo pronta antes de fazer o detalhamento. Preenchido aqui, ó. Leve quebradinha ali, nada demais. Só para dar um rasgadinho assim. Tentar ver as sombras, e brush é muito ruim de sombra, então tem que ficar girando bastante a câmera para ficar visualizando como é que tá o volume da tua peça, tá? Não esquece disso. Passa muito tempo numa vista só não. Vai rotacionando o modelo e entendendo o que é que está acontecendo nele todo. Tudo na simetria porque é um estilizado, então dá pra gente se aproveitar disso. Então, só aqui que tá muito sharp também, né? Não é essa a ideia. Vou pegar aqui. Mascarar. Aqui. Dá um smooth. Pega o inflate de novo, ó. Ele cria um vínculo interessante ali, tá? Tirar também essa quebra aqui. É pra tá sharp, mas não é pra tá tão 3Dzão, tá? A não ser que seja o estilo, né? O Dishonored é um game que tem uma estilização bem sharp. Mas aqui nesse caso, tô deixando um pouquinho mais, um pouquinho menos sharp. Vou pegar esse dente aqui, ó, vou dar um print
Aliás, um pick color aqui desse dente. Vou pintar esse dente aqui, mais ou menos dessa cor. Muito escuro, né? Mais claro um pouquinho e mais amarelo, talvez. E a cor volta aqui desse cidadão a ser verde. Alright. Dentes. Isolante de dentes aqui. Meter mais umas subdivisões. A simetria tá, né? Então pronto. Vou pegar aqui, eu dar umas ranhurazinhas. Só dar uma pintada aqui mais dark. Pra ter esse gradiente assim. Ele tá dark, deixa eu pegar essa cor aqui, vou dar uma clareada aqui. A ponta ser um pouquinho mais clara. Beleza. Aqui eu posso pegar esse verde aqui, pegar um amarelinho aqui, ó. Para criar um efeitozinho de luz, tá? Normalmente você realça aqui o que tem relevo, né? Na verdade aqui seria mais ou menos onde o osso pressiona a pele, né? Para ter esse amarelau, mas aqui também no caso que tem um pouquinho de relevo para criar esse rebatimento de luz aqui. Não é nada demais, tá? Nem é preciso fazer isso aqui. Estou fazendo porque eu acho bonitinho. Posso pegar um mais escuro aqui, mas não tão escuro. Só aqui pegando as cavidades, tá? E dando uma realçada. Beleza, só para ele ter uma carinha de quem se maquiou. Ah, beleza, esses dentes estão meio esquisitinhos, né? Se eu consigo autogrupos. Beleza. É mais fino, né? Mais um formato de estaca do que tão largo como estava ali. Esse aqui um pouquinho menor. Depois posicionar direitinho ali na boca. Faltando a língua, né? Ele desenrola. Ah, ele tem um brinco no nariz, ó.
Vou ter logo esse brinco aqui. Cadê? Esse aqui, aqui. Deixa eu ver o que aqui é. Aqui. Talvez mais largo um pouquinho, né? Aí aqui já coloca mais ou menos na posição que ficaria aí. 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 E aí vou dar um split masking points. Tá de um cinza assim. Aí aqui, pra gente dar um aspecto mais de metal sem dar um smooth assim, ó, e ele perder. Até que eu gostei disso aqui, ó. Só que aí eu vou pegar, eu vou fazer isso aqui, deletar isso aqui e vou dar um bevel. Zimodela, eu pego aqui, ó. Selecionar Edge, Bevel, Edge Loop Complete. Fazer isso aqui. Aí eu vou fazer isso aqui. Depois é só dar um clique que ele repete a mesma distância que você fez anterior. Então só dar um clique aqui, ó. Beleza. Agora eu pego aqui o Edge Loop. Edge Loop não. Crease. E dou um Crease PG. Crease Polygroup Border. Aí ele vai dar um crease nas bordas. Aí eu dou um Smooth. Smooth não. Dá uma subdivisão. Duas subdivisões. Uncrease All. Então eu tiro o crease. E agora eu smooth de novo, ó. Aí ele fica com um aspecto bacana, tá? De metal mesmo. Beleza? Temos um. Será que ele só tem isso aqui? Por enquanto só. Mas dá pra gente colocar um brinco aqui, né? Fazer umas paradas mais hardcore. Por enquanto, vamos seguir em concept. Alright, alright, alright. Vamos pegar o que agora? 10 horas já, porra, o tempo voa. Pegar essa mão aqui, ó. Vou dar mais um tapinha antes da gente finalizar o dia, né? Só dar umas marcaçõezinhas aqui para depois detalhar. Smooth. Só a marcação das unhas aqui para eu saber onde eu vou fazer os cortes ali. Alright. Pegar essa parte do couro aqui agora e vou dar um extrude. Desde modela. Deixa eu ver só essa distância aqui. Vou fazer para dentro.
Vou pegar aqui o Extrude, Polygroup All, jogar para dentro aqui. Aí eu posso jogar até ele meio que preencher aqui, não deixar vazamento. Como se fosse uma malha de print, né? Que não pode ter nenhum gap. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou ajustar essa parte aqui. E agora aqui, ó. Tenta deixar tudo sempre na mesma... Tipo, essa distância que tem daqui para cá ser a mesma em todo objeto, né? Em todo meio de um objeto, assim. No caso aqui da braçadeira. O objeto, quando ele é real, né? Ele não tem variação assim de espessura. Pode ter uma besteirinha ou outra, assim, mas normalmente não é. Tipo aqui, assim, ó, como ele é de couro, né? Seria uma peça de couro, e tem um metal por cima aqui pressionando, aí beleza. Você pode dar uma diferença. Mas se não for o caso, tipo um pós de uma calça, uma camisa. Esse aqui tá pegando muito aqui no dedinho. Deixa um pouco mais fora aqui. Aí aqui eu posso jogar um... Posso dar um crease também polygroup aqui, ó. Subdivido, um crease, depois deleta. Aí você vê que ele cria uma borda legal. Aqui é uma bordinha que a galera de Fortnite, Overwatch gosta de usar. Eu volto a subdivisão para ficar mais fácil de mexer. E aquele negócio que eu falei de tudo ter a mesma espessura, eu começo a ajustar aqui no manual. Ah, essa borda não precisa, né? Que ela vai estar cheia desses pelinhos aqui. É mais essas de baixo aqui. Alright. Vamos pegar aqui e deixar ela solo. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui só de leve. Vou pegar um brush grande aqui, ó. Vou ficar aqui. Marco voltando. Smooth. Aqui. Indo. E voltando. Às vezes não dá pra ver no que é que eu tô fazendo de relevo ou tirando. Então eu tô só fazendo os dois. Faço uma indo, acrescentando volume e outra tirando. Tá? Meio que dando essa zigue-zague assim. Ó, se eu fizer essa aqui assim, aí eu não faço essa aqui assim também. Eu faço o contrário, tá? Eu faço uma dessas, só que aqui, ó. Aí aqui sim, já que eu acrescentei ali, aí eu posso jogar uma terceira aqui, talvez, pra jogar um quebrazinho. Ver como é que tá aqui. Aqui o mesh é aqui, ó. Aqui a mão quebra, né? Então, de repente, tem uma dobrinha aqui, ó. Aqui também, deixa eu ver. E aqui, né? Então, só sutilezas, tá? Não precisa marcar tudo e sair enfiando um monte de ruga aqui, não. Nas referências é só ver como é que fica essas marcações. E aí você começa a replicar. Vou fazer tipo um de zigue-zague aqui, ó.
Não, assim não. Uma e duas. Aqui em cima vai estar cobrindo, né? De pelos. E beleza. Mais ou menos isso aí. Tá? Lembrando que essas braçadeiras aqui, ó, tem que seguir mais ou menos esse estilo mais desgastado, né? Tá flipado isso aqui. Entendi. Dynamic. Tirar o Dynamic. Tá flipado. Subdivisões, subdivisões. Tá em 7 milhões já. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Se a gente usar um brush desse do Orb aqui, ó. Que ele traz essa, tá vendo essas rachaduras que tem aqui no concept? Ele traz isso com esse alfazinho aqui, ó. Eu acho que vai pedir mais polígonos. Deixa eu ver como é que eu posso. Já sei, vou separar esses polígonos aqui, ó. Deixa eu voltar às subdivisões. Vou deixar só isso aqui. E vou dar um split. Hidden. Aí agora eu tenho um separado aqui. Para não somar polígonos, né? E agora aqui, deixa eu ver. Tenta fazer sempre uma definição quando chegar em 1 milhão e pouco. Aí você tenta fazer aplicar um alfazinho para ver como é que tá ficando. Se não deu, aí você sobe. Mas normalmente com 1 milhão já dá para ter uma base boa assim. Eu joguei o brush. Agora eu venho com o Dan Standard aqui, ó, e dou uma realçada aqui. Para não ficar sempre o brush padrão, né? Porque ele é um brush muito conhecido. Antes disso, eu estou fazendo uma parada aqui, deixa eu ver. Acho que vai ser melhor dar um Z Mesh aqui, ó. Essa aqui seria uma das que a gente levaria para o Maya para fazer a retopo lá, ajustar um pouco essa geometria para voltar. Então deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Deixa eu isolar. Deixa eu ver como é que vai ficar um Z Mesh disso aqui. Agora ele está com 22 mil ali, ó, polígonos, então vou diminuir. Ele perde um pouquinho das quinas, ó, mas até que ficou de boa. E já criou um aspecto legal ali. Beleza, funcionou. Vai estar com 1 milhão. Mais outro aqui. 7. Tá, vamos ter que fazer retopo disso aqui. Senão vai ficar muito polígono para fazer o detalhamento que eu quero fazer. Tá? Então deixa essa para a próxima aula. Aí vocês vão ver. Quem está acompanhando vão ver por que é melhor fazer retopo lá e voltar para cá com o detalhamento. Certo? Porque na retopo eu vou conseguir dizer aonde que eu quero que seja denso ou não. E se eu ficar fazendo aqui, vai ficar muito pesado para aplicar esses alfas. Esses alfas de brush. Mas beleza. Agora o ombro aqui ó, e o braço, dá para eu dar uns remexe aqui já, hein? Vou duplicar para não perder. Tá o tronco todo, na verdade, aqui, né? Remesher. Vai a mão também. Ele tem uma mão escondida aqui, na verdade. Vou tirar isso aqui. Deletar. É o hidden. Beleza. Agora sim. Não vou projetar nesse porque tá tudo bem.
Organizado. Eu vou só dar um Dynamesh aqui para ele juntar tudo. Um Dynamesh alto aqui, ó. Beleza. Agora eu faço outros de remesh. Tá dando erro nos remesh, por quê? Deixa eu ver. Deve ter alguma. Vou ver um autogroups aqui. Selecionar aqui. Deletar. Não, tudo certo. Ah, tem uma tampa aqui, ó. Deixa eu ajustar isso aqui. Pegar esse aqui, ó. Dá um slice curve. Ver se ele vai cortar a malha toda, né? Deixa eu ver. É. Eu quero, então, vai um laço. Select. Laço. Del hidden. Close rollers. Agora eu acho que ele aceita. Quando ele fica uma mesh meio bugada assim, muito fina às vezes, a User Remesh não funciona. Então agora foi. Tá? Então fazendo ao vivo é bom que vocês vão vendo o que é que precisa fazer para ajustar problemas que acontecem naturalmente. O que é que eu vou fazer aqui? Jogar essa aqui. Aplicar as subdivisões. Já tá legal ali como. Só que esse ombro ele tem que vir anatomicamente, né? Um pouquinho mais para frente aqui. Aqui assim. Quebra mais assim. Beleza? Aqui tem outro músculozinho chamado bráquio. Braque. Radial. Aqui. Vai aparecer, né? Lá para baixo, então já era aqui. Alguma coisa aqui aparece? Não, né? Peito? Deixa eu ver. Também não. Então só o braço mesmo. Talvez o bíceps aqui dá uma marcada melhor aqui, ó. Beleza. Tá, é isso, galera. Senão vai ficar mais longo do que eu pretendia. Então avançamos um pouquinho aí nessa parte do high poly aqui. Acho que vai dar bom. É? Mão, já dei um tapinha melhor aqui. Essa unha aqui também. Tá muito grande essa unha também ainda. Vou ajustar mais isso aqui. Braços. Agora eu acho que o braço deu uma afinada. Pode não, hein? O braço dele é forte, velho. Mais tríceps aqui, ó, pra lateral. Quebrar um pouquinho isso aqui mais. Talvez muito inchado, mas vamos lá. Posso jogar uma veiazinha aqui, ó. Muito grossa. Aumentar a intensidade.
Falta polígono aqui. Deixa eu jogar mais um pouquinho. Só pra ter. Acho que eu não vou nem deixar, mas tá aí. Beleza. É isso aí, jovens. Pouquinho a cada semana ele vai. Olha, tá bonito, hein? Uf, tá show. Vou mostrar só pra vocês uma parada aqui, ó. Ah, será que eu consigo mostrar aqui? Deixa eu ver onde é que tá. Acho que tá lá no Discord, talvez. Lá no grupo da turma aqui, ó. Afirmar que vai rolar um feedbackzinho. Cadê? Aqui, ó, foi o link que eu tava fazendo, mas não era nem isso que eu ia mostrar. Aqui o Butcher, ó, como tá ficando. Tá meio ruim essa imagem, né? Deixa eu ver se eu abro um Marmoset aqui. As paradinhas ainda aqui. Quando você parece que tá chegando lá, ainda tem mais coisa para fazer. Né? Mas aqui é o cidadão, ó, como tá. Certo? Você vê que a luz está com fog, né? Deixa eu ver se eu tiro aqui esse fog. Deixa um pouquinho mais sharp. Vou acionar um pouco essa luz aqui. Beleza, ó. Ajustar o roughness das coisas. Deixa eu desestourar essa luz aqui. Essa aqui. E acho que o Sky também está muito forte. Tirar o backdrop. Ó. Ajustar esse lenço aqui, ó. Tem umas coisinhas para fazer, hein? Tá aí ele, ó, bonito. A orelha. Dá para botar uns pelinhos aqui na orelha, hein? Eu vou fazer isso, hein? Ó, rasgos. Tá? Ó, prestando os rasgos. Isso aqui tudo é alfa, é tudo textura, né? Se você ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro esse alfa. Não, usar o alfa, ó, ele é assim, ó. A malha é assim. Dá pra ver aí, pô, tá uma luz muito forte aqui. Deixa eu ver qual que é essa luz. Ué, tem alguma luz aqui fora. Ah, essa luz 4 aqui, ó. Agora, mapazinho de emissive. Esse mapazinho de emissive no Marmoset você realça ele na câmera, tá? Acho que aqui em flare, deixa eu ver. Não, acho que é em gloom, né? Gloom. Ah, se ligar aqui o glow, normalmente você mais sente do que vê, né? Você não vê esse, tipo isso aqui, né? É difícil de ver. Você vê isso mais em câmera. A câmera capta isso aqui, mas o olho, a gente vê mais o sentimento, assim. Enfim, o que é que eu ia mostrar? Ah, tá. Eu vou voltar aqui só para mostrar com alfa e sem alfa. Aí. Tudo alfa tá pintado lá direto no Substance. Isso aí, ó. Gosmas. Cadê o resto do personagem, velho? Não é? Perdi as pernas dele? Ah, não, é porque o alfa tá ativado aqui. Aí, pé de porco, ó. Olha o porquinho. Colorinho e tal, dá pra dar uma sujeirinha ainda nesse.
Stitches. Esse pouco aí. Tá faltando aqui a textura do dente. Boa. Aqui. Agora vai pintar esse dente aí. Aí. E falta tem um detalhe aqui na testa dele também desses emissive. Ou só uma cicatriz, talvez. Beleza, galera. Isso aí. Só queria dar uma pincelada para vocês. O orc não vai ficar aqui, né, nesse estilo realista, mas a gente vai conseguir entregar uma coisa bem bacana também. Mais parecido talvez com o Link de Zelda, que eu vou ajustar a proporção, tá? Tô achando que o pescoço dele tá muito longo, as pernas aqui também dá para dar um shape mais interessante, mais curva, assim, curva, o S da perna, né? E o peitoral também. Acho que vou dar um tapinha aqui para ajustar um pouquinho só essa parte de primeiros shapes. Beleza? Isso aí. Fui. Forte abraço. Valeu para quem assistiu. Até a próxima semana. Nós.